Olá pessoal, hoje eu vou tentar aqui explicar as regras e fazer um gameplay do jogo Axis and Allies. Axis and Allies já é um jogo um pouco antigo, da Segunda Guerra Mundial. Ele é de 1981. Hoje ele tem várias versões, por exemplo a Axis and Allies 1940, Axis and Allies 1940 da Europa, do Pacífico. Se tu juntar os dois jogos, tu tem um mapa mundial, juntando do Pacífico e da Europa. Só que também isso aí só dá para jogar praticamente numa mesa de sinuca, porque é gigante o mapa, tem uns 2 metros. Esse aqui tem também um cenário mundial, só que já é um pouco menor. O 1942, a fase que se passa é na expansão máxima que o eixo teve. Enquanto que, por exemplo, tem o 1941, que já é mais durante o começo da guerra. Então, assim, ó, esse jogo, para quem não conhece, é um pouco como o War, né? Só que com muito mais detalhes. Por exemplo, no War, para te passar dos Estados Unidos ali para a Europa, é só uma travessia, né? O território está adjacente. Já no Axis and Allies é bem diferente, assim. Tu precisa transportar com os navios de transportes as tropas, por exemplo, dos Estados Unidos para a Europa. Porque lá nos Estados Unidos, na parte leste, tem uma grande produção industrial. Só que também, se tu for mandar só os transportes, eles vão ser facilmente capturados ali, bombardeados pelos U-boats alemães. Então, para fazer essa travessia de uma forma melhor nesse jogo, tu tem que fazer um comboio, justamente como era na Segunda Guerra Mundial, né? Eles faziam comboios da produção industrial lá dos Estados Unidos para a Europa, né? Então, assim, tu tem que ter destroyers nesse comboio para poder detectar os submarinos alemães. Também outras coisas que tem no jogo, por exemplo, tem a Blitzkrieg, que eram as batalhas relâmpagos, onde os tanques panzers alemães avançavam e conquistavam os territórios rapidamente. Isso também tem uma parte do jogo que fala que simula a Blitzkrieg. E interessante que, assim, nesse jogo as pecinhas são todas diferentes. Por exemplo, os tanques, se tu for pegar, tu vai ver que o tanque dos Estados Unidos, que é o Sherman, é diferente dos panzers alemães. Os aviões também, a gente tem caça, tem bombardeio, porque uma forma de repente de tu ganhar é tentar bombardear a produção industrial do adversário. E isso tu faz, que daí tem assim o avião B-17 dos Estados Unidos, e cada pecinha dessa é diferente. A gente tem os caças, por exemplo, o Zero do Japão, que é diferente do Spitfire da Inglaterra, que é diferente do Messerschmitt 109 da Alemanha. Então, assim, as pecinhas são muito bonitinhas, assim. Tu tem os porta-aviões, que eles carregam os caças. Isso tudo a gente vai ver durante a explicação das regras e o gameplay. Então, é um jogo que eu acho bem interessante, assim, até porque é um assunto que, Segunda Guerra, gosto muito do assunto, assim, não pelas atrocidades que aconteceram, mas toda a logística envolvida na Segunda Guerra, todo esforço de guerra, tanto do lado do eixo como do lado aliado, foi uma produção industrial, assim, incrível, assim, difícil acontecer uma mobilização tão grande quanto aconteceu na Segunda Guerra Mundial. E esse jogo, ele faz uma simulação bem interessante da produção industrial, do movimento das tropas, e isso tudo a gente vai acompanhar então durante a explicação das regras e o gameplay. Então vamos lá primeiramente para a explicação das regras, e espero que o pessoal goste, quem não conheça, acabe conhecendo um pouquinho do jogo Axis and Allies, que vale a pena conhecer. Então até lá e vamos para a explicação das regras. Bem, agora vamos falar um pouquinho das regras e também mostrar os componentes do jogo. No jogo Axis and Allies 1942, o livro de regra diz que existem 12 cidades fundamentais para o esforço de guerra, 6 pelo lado aliado, 6 pelo lado do eixo. E quem conquistar 8 cidades dessas seria o vencedor do jogo. As cidades pelo lado dos aliados são São Francisco,
Washington, Leningrado, Moscou, Londres e Calcutá. Já pelo lado do eixo seriam Berlim, Roma, Paris, Tóquio, Manila e Xangai. Além aqui do livro de regras, a gente também tem de componentes os dados, que são pesadinhos e bem bonitinhos. Também a gente tem uma ficha dessa aqui para cada potência do jogo. São 5 potências que são controladas aqui, que são Estados Unidos, União Soviética e o Reino Unido pelo lado dos aliados, e Alemanha e Japão pelo lado do eixo. Então aqui nessa ficha indica onde que a gente deve colocar todas as unidades. Então para fazer o setup do jogo a gente segue isso aqui. Por exemplo, aqui na Alemanha a gente vai ter uma infantaria, uma artilharia antiaérea, 2 tanques, um caça, um bombardeiro e um complexo industrial. E assim a gente segue para todas as zonas indicadas aqui nessa ficha. Aqui, essa fichinha aqui representa um complexo industrial. E só pode ser produzido unidades onde existe uma fichinha dessa aqui, do complexo industrial. Ou então pode ser produzida unidades numa área adjacente. Temos essas fichinhas aqui também que representam os territórios conquistados. Então a gente tem uma para cada país: Alemanha, Rússia, Reino Unido, Japão e Estados Unidos. A gente tem essa fichinha aqui que o número de pecinhas de plástico aqui são limitadas. Então se tu botar uma pecinha de plástico, por exemplo, botar um soldado aqui, ela representa 2 soldados, porque essa fichinha de cinza representa uma unidade a mais. Então a gente tem um soldado mais 2 unidades. Essa fichinha aqui já representa 3 unidades. Então se a gente botasse nosso soldado alemão aqui, teríamos 4 unidades. E essa fichinha aqui vermelha representa 5 unidades. Se a gente botasse nosso soldado alemão aqui, a gente teria 6 unidades. Agora eu vou mostrar aqui as unidades do jogo. E essas figurinhas de plástico aqui, elas são diferentes para cada nação. Então aqui no caso, artilharia antiaérea. A artilharia antiaérea aqui dos Estados Unidos é diferente da artilharia antiaérea aqui do Japão, por exemplo. Então vamos, a artilharia antiaérea tenta evitar os ataques aéreos. Aqui já é artilharia. A artilharia, ela dá suporte aqui ao soldadinho, que é a infantaria. Também temos o tanque, que é outra unidade de ataque terrestre. A gente tem os transportes, que eles fazem os transportes de até 2 unidades, seja de tanque, infantaria ou então, pode ser artilharia ou artilharia antiaérea. A gente tem aqui os submarinos, tem os destroyers. Os destroyers, eles detectam o submarino, porque geralmente o submarino ele pode andar sem detecção no mar. Aqui a gente tem os cruzadores. Os cruzadores eles dão suporte a uma invasão marítima. Aqui a gente tem os encoraçados, também dão suporte ainda melhor a uma invasão marítima. A gente tem aqui os porta-aviões, os caças e por fim os bombardeiros. Pode notar que o bombardeiro é bem maior que o caça, né? E o caça, nos porta-aviões, eles podem colocar até 2 caças. Aqui assim, por exemplo. Aqui tá meio complicado, mas a gente pode botar até 2 caças em cada porta-aviões. Aqui dando uma geral nas unidades aqui, ó. Essas aqui são as unidades alemãs. Então, essa outra aqui já são as unidades da União Soviética. O jogo, na verdade, ele começa com a União Soviética, depois passa para a Alemanha, depois quem joga são o Reino Unido, depois o Japão e por fim os Estados Unidos. Ao acabar a fase dos Estados Unidos, se alguma das potências, seja do eixo ou aliado, tendo 8 cidades, o jogo acaba com a vitória
da potência do eixo ou dos aliados. Aqui a gente está mostrando as unidades do Reino Unido. Aqui as unidades japonesas. Cada figurinha de plástico dessa aqui é diferente. Pode ver, o transporte aqui do Reino Unido, esse aqui que é o do Reino Unido, é diferente aqui do transporte, por exemplo, do Japão. Ou o encoraçado aqui também são diferentes. Aqui, ó. Aqui o encoraçado da Alemanha, que seria o Bismarck. Aqui o encoraçado da União Soviética. Encoraçado aqui do Reino Unido, do Japão, dos Estados Unidos. As peças aqui são muito bonitinhas. Os tanques aqui que são também diferenciados. Realmente os componentes aqui dão um show. Então agora vamos continuar as explicações aqui. Por fim aqui de componentes, a gente tem a tira de batalha e a tira de casualidades. Quando iniciar uma batalha, a gente vai tirar os componentes do mapa, as unidades, e vai colocar de um lado os defensores, que aqui tem os defensores, e do outro lado os atacantes. E aqui tem um nome de cada unidade. Por exemplo, uma infantaria, a gente vai colocar aqui, se ele é atacante. E isso indica que a infantaria, tirando um, ele vai causar um dano no adversário. Digamos que o defensor também tem uma infantaria. E a infantaria no lado defensor tem aqui o valor 2. Então isso indica que, rolando um dado, tirando 2 ou menos, a infantaria defensora vai acertar o adversário. Acertando o adversário, ele não morre primeiro, rola, por exemplo, o atacante. E atingindo o adversário, o defensor, essas unidades não são mortas imediatamente. Elas vão aqui para trás, a tira de casualidades. Então, nesse round, mesmo os caras que foram atingidos, eles vão participar da batalha. Por exemplo, a gente poderia, se ele for, aqui tem o lado defensor, acertaram ele vai para tira de casualidades. Então esse carinha ainda vai participar do combate. Mas, terminado esse round, todas as unidades que estão atrás da trilha de combates vão ser eliminadas do tabuleiro, vão ser mortas. E assim a gente termina a explicação de todos os componentes. Essa parte aqui da batalha eu vou explicar direitinho mais pra frente, quando chegar a hora. Então, essas são a descrição de todos os componentes que a gente tem no jogo do Axis and Allies.